A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, quem vos fala é sua irmã em Cristo Jesus, Estefânia, amém? Hoje, no nosso estudo bíblico, vamos estar falando sobre Judas Iscariotes, o traidor. Vamos estar lendo aqui a palavra de Deus, que se encontra em Mateus, no capítulo 26, do versículo 14 ao 16, amém? O preço da traição. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes, e disse: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhes pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Só até aqui, meus queridos amados irmãos, vamos estar lendo a palavra de Deus, amém? Glórias a Deus, aleluia. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, ele escolheu 12 discípulos para poder estar com ele, nas suas missões. Glórias a Deus, aleluia. E o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Esses são os 12 discípulos escolhidos por Jesus, para poder estar juntamente com ele nas missões de cura, libertação, transformação de vidas, ensinamento da palavra. Glórias a Deus, aleluia. E a palavra de Deus aqui vai nos dizer, que mesmo Judas, ter tido andado com Jesus, por bastante tempo, por alguns anos na sua missão, glórias a Deus, aleluia, por 3 anos, e mesmo assim, ele vendo tudo que Jesus fez, ele ainda foi traidor. Ele chegou, aos sumos sacerdotes, falando que ele entregaria Jesus. O que eles poderiam dar para ele, porque ele iria entregar aquele a qual eles procuravam, que era Jesus Cristo de Nazaré. Eles queriam achar Jesus para acusarem ele, por blasfêmia, acharem alguma culpa em Jesus para poder o condenar até a morte. Porque Jesus, ele veio nessa terra para poder cumprir as missões dele, mas também ele veio para poder morrer pelos nossos pecados, para nos salvar. Então, de qualquer forma, essa palavra se cumpriria. Ele veio morrer pelos nossos pecados, ele veio nos dar salvação, ele veio nos dar vida eterna. Mas o que Judas fez foi um ato muito grave, porque ele foi falso com Jesus, ele andou com Jesus, ele viu as maravilhas que Jesus operava, e mesmo ele vendo isso tudo, ele deixou o inimigo, das nossas almas, os demônios, Satanás, ele deixou ser levado, ser tomado pelos demônios, e ele foi entregar a Jesus por 30 moedas de prata, Isso também é uma mixaria, isso não é nada, e mesmo que nem o dinheiro, todo o dinheiro não valeria o que ele fez, a falsidade que ele fez com o sangue inocente, que é o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, assim, Judas Iscariotes foi muito falso, foi um traidor, porque com certeza iria se cumprir mesmo a palavra de Deus, a qual falava pelos antigos profetas, por Jeremias, por Isaías, por Zacarias, por outros profetas, falavam, sobre a vinda de Cristo, sobre que ele iria morrer pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, tudo que ele iria passar, que ele iria ser cuspido, maltratado, humilhado, crucificado. Então, assim, já tinha algumas profecias, mas ai daquele que fez a traição,
né, com Jesus Cristo, Filho de Deus, Pai Jeová. Então, assim, o que ele fez foi muito grave, né? Ele foi um traidor, ele foi um miserável, né? Ele foi falso. E não é diferente nos tempos de hoje, né? Às vezes a gente vê em nosso meio, igual Judas andava com Jesus, comia na mesma mesa do que Jesus e ainda o traiu. Então a gente vê também em nosso meio, às vezes tem pessoas que podem estar andando conosco, pode estar conosco, né? Pode conviver conosco. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, maravilhoso, maravilhosa, mas mesmo assim, né, isso não isenta de que alguém possa sofrer uma traição por uma pessoa que você nem imaginava. Então assim, nós temos que vigiar em todo o tempo, né? Porque o inimigo ele anda ao nosso derredor, né? Bramando como um leão, quem possa tragar. Então assim, a gente temos que vigiar em todos os lugares, né? Em nossos lares, local de trabalho, em todos os lugares. Por quê? Né? Às vezes o traidor pode estar andando, né, próximo da gente, a gente não sabe. Então a gente temos que vigiar, né? Porque isso é um fato muito sério, muito grave, e isso ocorre, né, também nos tempos de hoje, em qualquer tempo, né? Isso pode ocorrer. Então nós temos que vigiar, né? Porque Judas andava com Jesus, viu as maravilhas de Jesus e mesmo assim o traiu, né? E depois que ele fez isso, ele se arrependeu quando ali os sumos sacerdotes conseguiram pegar Jesus, porque Judas falou assim: aquele que eu beijar, esse é Jesus. E ele foi lá onde que estava Jesus e os outros discípulos, deu um beijo em Jesus. Olha para você ver que falso. Deu um beijo em Jesus e eles o prenderam. E um dos discípulos de Jesus cortou a orelha lá de um soldado, né? Mas Jesus falou: não faça isso, né? Para que não venha ter guerra, para que não venha ter matança, né? Jesus também curou a orelha daquele homem que estava ferido. Então, assim, mesmo Jesus sendo bom, né? Judas foi ingrato, Judas foi invejoso, foi falso, traidor, foi cobra, né? Judas foi ali um demônio, né? Uma peste. Então, assim, ele depois vendo que Jesus foi condenado, ele se arrependeu, né? Porque ele entregou um sangue inocente, ele fez algo errado, ele sentiu a culpa, né? E ele ali então foi e lançou aquelas 30 moedas lá no templo, e ali os sacerdotes não quiseram colocar no cofre, porque falaram que era de sangue inocente, então eles resolveram comprar uma terra para sepultamento de estrangeiros com aquele dinheiro, né? Glórias a Deus, aleluia. Então ali logo depois Judas se enforcou, né? Passando o tempo ali ele se enforcou, porque ele não suportou, né, ver o que ele tinha feito. Ele mesmo se arrependeu. Mas, né, como se diz o ditado, depois do leite derramado, né, não tem mais o que fazer. Então a pessoa tem que ter consciência antes, né, do ato, não depois se arrepender. Nós temos que arrepender antes de tentar fazer ou de fazer. Amém, meus queridos amados irmãos? Que fica aqui esta palavra aos nossos corações, amém? Que nós vamos refletir, né? E que nós vamos vigiar, né? Porque sabemos que o que Judas fez foi algo muito grave, muito sério, registrado, né? E marcado eternamente. Ai desse, né? Que fez isso com Jesus Cristo. Ai desse. Então, meus queridos amados irmãos, nós vamos vigiar todo o tempo, amém? Só até aqui fica a palavra do Senhor Jesus. Amém.